Projeto de terraplenagem. Projeto de terraplenagem é o documento que estabelece as origens e os destinos de todos os materiais escavados na obra. Neste primeiro módulo, nós vamos ver alguns conceitos básicos do projeto de terraplenagem. Inicialmente, vamos considerar o seguinte: quando é lançado o grade de um projeto qualquer, a preocupação principal do projetista é equilibrar os volumes cortados com os aterrados. Fazendo isso, ele está tendo a preocupação de fazer um projeto mais econômico possível, uma vez que, se os volumes contíguos dos cortes e dos aterros forem iguais, certamente teremos um projeto o mais econômico possível. Mas acontece que, ao fazer esse traçado do grade, o projetista ele não está vendo volumes, ele está vendo áreas. Ele está partindo da premissa que, se a área desta figura for igual à área dessa figura, os seus volumes serão iguais. E, na verdade, isso normalmente não acontece. Em consequência, muitas vezes estas áreas estão iguais, mas os volumes podem estar totalmente diferentes. E é isto que nós vamos ver a razão desta afirmação. Começando pelas larguras das plataformas dos cortes e dos aterros. Esta figura mostra uma seção transversal de uma rodovia, mostrando do lado esquerdo uma seção em corte, do lado direito uma seção em aterro. A diferença principal entre elas é que o dispositivo de drenagem do lado do corte é totalmente diferente do dispositivo de drenagem do lado do aterro. E, normalmente, os dispositivos de drenagem dos cortes é mais largo, exige uma largura maior do que os dispositivos de drenagem dos aterros. Assim, conclui-se que a largura da plataforma dos cortes deverá ser maior do que a largura da plataforma dos aterros. Neste exemplo específico, nós temos que a meia largura do aterro terá como largura 3,5 mais 2,5, que é 6, com 0,65, 6,65, que é a largura do pavimento, mas a terraplenagem está aqui embaixo. Ainda falta esta largura adicional, que é a largura devido ao revestimento. Admitindo-se que a inclinação do talude seja 3:2 e considerando-se uma espessura total do pavimento de E minúsculo, a largura total da plataforma, da semi-plataforma, será 6,65 mais 3,5 de E. Essa parcela 3,5 de E é exatamente essa parcelazinha após o dispositivo de drenagem. No caso de um corte, que seria esta semi-plataforma, a largura seria 3,5 mais 2,5 mais 1, que são 7. Na verdade, menos uma distância correspondente à espessura vezes a inclinação do talude. As inclinações dos taludes do corte, nesse exemplo, está 1:1. Então, esta largura a menos do pavimento, correspondente ao pavimento, é de 1 vezes E. Em consequência, cada lado do corte terá como largura 7 menos E. Ora, se as larguras são diferentes, as áreas não podem ser diferentes, não podem ser iguais. Outro aspecto a ser observado é a existência ou não de banquetas. Quando os cortes ou os aterros são muito elevados, há necessidade de execução de banquetas para a sua estabilização. Então, aqui mostrando, por exemplo, no lado de um corte, a cada 7, 8 metros de altura, há necessidade de se fazer uma banqueta para a estabilização do corte. A mesma coisa do lado do aterro.
a cada 7 a 8 metros de altura de aterro, há necessidade de uma banqueta de estabilização. Ora, essa banqueta ela não é visível num perfil. Logo, este volume adicional de material do lado do aterro, ou este volume adicional de corte, no caso de corte, ele não aparece no aterro. Assim, simplesmente igualando-se as áreas, poderá estar cometendo erros muito grandes nos volumes. Outra fonte de erro de volume é na inclinação dos taludes. Os taludes de cortes e aterros têm inclinação diferente. A razão é muito simples. O material do corte é um solo que está na natureza, ele tem muito mais resistência e estabilidade do que um material solto que vai executar um aterro. Assim, os cortes têm uma inclinação maior, por exemplo, 1:1, do que os aterros, por exemplo, 3:2, porque os aterros a serem executados, o solo está solto, então ele só tem estabilidade para pequenas inclinações dos aterros. Assim sendo, o material que sai de um corte de uma determinada altura não é suficiente para fazer um aterro de mesma altura, porque os taludes são diferentes e vai gastar mais material do lado do aterro. Logo, seria um erro igualar-se as áreas de cortes e aterros, já que os taludes têm inclinações diferentes. Outra fonte provável de erro é a contração de volume na compactação. Os solos apresentam 3 situações diferentes de pesos específicos. Ele, na natureza, antes de ser escavado, tem um peso específico natural, vamos chamar de γN. Após ele ser escavado e solto, ele é transportado com um peso específico solto. Ele é lançado e compactado no aterro, após o qual ele fica com peso específico compactado, γC. Esses 3 pesos específicos são diferentes. Evidentemente que o solo compactado é o maior peso específico dele, em seguida vem o peso específico natural e, por último, o peso específico solto. Assim, o solo, após compactado, ele fica com peso específico maior do que ele estava na natureza, e esses 2 pesos são maiores do que o estado solto, que é o menor peso específico dele. Assim, calcula-se, e vamos precisar usar 2 coeficientes, que são a relação entre o peso específico solto e o peso específico natural. A relação entre eles é uma relação menor do que 1, porque o γS é menor do que o γN, e é chamado coeficiente de empolamento. E o outro coeficiente, que é o coeficiente de compactação, que é a relação entre o peso específico compactado e o peso específico na natureza. Para nós, em projeto de terraplenagem, esse peso específico solto não vai interessar muito, porque, na verdade, nós vamos querer usar os valores, nós usaremos os valores disponíveis nos cortes para calcular o volume disponível de aterro que nós podemos fazer. Então, esta relação aqui vai ser a mais importante para fins de projeto de terraplenagem. E essa relação é maior do que 1, porque o γC é maior do que o γN. O coeficiente de empolamento, ele é mais útil, é mais importante, quando tem que se calcular a quantidade de caminhões a transportar os materiais. Já para o projeto de terraplenagem, eu vou relacionar corte e aterro. Mas não acabaram por aí. Existem outros fatores. Outro fator é a inclinação transversal do terreno. Quando se observa um perfil de uma estrada, nós estamos observando apenas a altura no eixo da estrada. Então, um determinado aterro de altura H
que é o dado que se obtém no perfil, caso o terreno seja horizontal, ele terá um determinado volume. No entanto, se esse terreno for inclinado, um aterro de mesma altura exigirá, no entanto, um volume de material muito maior. Assim, não basta conhecer a altura no eixo, porque, caso o terreno seja inclinado, o volume V2 será muito maior do que o volume caso o terreno seja horizontal. E isso nós não vemos no perfil. Quando se olha o perfil de uma estrada, não se sabe qual é a inclinação transversal do terreno. Ou seja, mais uma vez, caso o terreno seja inclinado, as áreas não poderão ser iguais. E por último, a pergunta, mas o material pode ser utilizado, o material do corte pode ser utilizado? Quando se lança um grade, está se partindo da premissa que todo esse material poderá ser usado na confecção do corte. E assim sucessivamente, mas acontece que os estudos geotécnicos vão dizer quais os materiais desse corte. E poderá acontecer de se ter material que não serve para a execução do aterro. Sejam eles solos de baixa resistência, ou rocha, ou solos expansivos, ou seja, os estudos geotécnicos é que vão dizer se os solos dos cortes servem para os aterros. Assim, há um risco muito grande quando se lança o grade inicial de uma rodovia, porque há o risco de parte dos materiais não poder ser usado no aterro. E aí o grade terá que ser mudado na fase seguinte de ajuste.